Bom dia, Jesus. Façam todos um bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. O tema de hoje é chamado para algo maior. Façam todos um bom dia. Mãe, bênção, faça um bom dia, seja bem-vinda. A palavra de hoje vai estar em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. O chamado de Eliseu. Tema chamado para algo maior hoje. Nós vamos falar sobre chamado, sobre mentoria, sobre auxiliar. Cida, faça um bom dia, seja bem-vinda. Já vai pegando a sua Bíblia, já vai abrindo em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Já vai pegando papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de hoje. Lucila, faça um bom dia, seja bem-vinda. Já vai compartilhando essa live com mais 7 pessoas. Já vai convidando mais pessoas para estarem aqui. Façamos todos um bom dia, Cida. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mentoria, sobre mentor, sobre auxiliar, sobre transferências de ensino de capacidade de unção também, porque a gente vai falar de Elias e de Eliseu, chamados para algo maior, tema de nossa live de hoje, chamado para algo maior. Deus te abençoe e te ilumine também, mãe. Então, se vocês puderem pegar a Bíblia para vocês acompanharem junto comigo e grifar, e ter o hábito de pegar a Bíblia é muito importante. Se não tiver como, não tem problema. Se vocês puderem fechar os seus olhos nos seus lugares, feche, a gente poder orar antes da gente iniciar. Se não puder, também não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pela graça, pela misericórdia. Obrigada pela tua proteção, obrigada pela tua capacitação. Obrigada por esse momento e pela tua palavra. Querido amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas que o Senhor venha falar através de mim, que o Senhor venha colocar palavras no meu coração, na minha boca, que o Senhor possa entregar palavras direcionadas na vida de cada um aqui hoje. Que possamos sair daqui transformados, renovados através da sua palavra, que possamos sair com entendimento, que não possamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que a gente possamos sair daqui aprendendo mais sobre ti, meu Pai, crescendo na tua palavra, debaixo da tua instrução. Em nome de Jesus, todo mundo diz amém. Chamados para algo maior. O tema da nossa live de hoje já fala que nós somos chamados para algo maior. E muitas das vezes essas coisas vão ser grandes em nossas vidas. Um chamado para a nossa vida, principalmente ministerialmente, é algo muito importante em nossas vidas. Elias e Eliseu eram profetas do Senhor e eles foram chamados para algo muito grande. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. O chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu,
filho de Safate. Ele estava arando com 12 palheiras de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou sua capa sobre ele. Grifa essa frase, lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Tornando-se o seu auxiliar. Aqui, gente, antes eu vou falar para vocês quem era Elias e por que Elias jogou a capa sobre Eliseu. Elias era um profeta de Deus. Elias, ele matou vários profetas de Baal, profetas de Jezabel, profetas que adoraram o inimigo, né, Baal, vamos dizer. E chegou o momento onde que Elias precisava ter um substituto. E Deus escolheu Eliseu. Pediu para que Elias ungisse Eliseu para o substituísse, para se tornar o seu substituto. Então Eliseu ele começou a se tornar profeta. Só que antes de Eliseu ser ungido, antes de Elias ter jogado a sua capa sobre Eliseu, ele tinha uma vida e ele fazia algo. Ele estava arando ali a terra, ele estava paralhando bois. E naquele momento que Elias joga a capa sobre ele, ele abandona tudo o que ele estava fazendo para cumprir o seu chamado como profeta e substituto de Deus. O profeta de Deus. O que eu quero que vocês prestem atenção dentro dessa live de hoje é o quê? Qual que é o nosso tema? Chamados para algo maior. Você precisa entender que eu e você, nós temos um chamado para atender aqui nessa terra, um chamado de Deus. E chega um momento onde que esse chamado chega à sua vida, assim como Elias jogou a capa sobre Eliseu, Eliseu abandonou aquilo que ele fazia para cumprir o seu chamado como profeta. O que significa capa? Capa significa transferência de unção, transferência de poder, transferência de tudo aquilo que Elias carregava como profeta, ele transferiu sobre Eliseu. E Eliseu, naquele momento, começou a ser auxiliar de Elias. Por quê? Por mais que ele tinha ali ter recebido a capa, que é o poder, que é a unção, que é tudo o que o profeta Elias fazia, ele precisava saber como usar. E eu quero trazer isso como uma outra palavra, dentro de um outro sentido também na vida, que é mentor. Hoje nós temos mentores e mentoras na vida da gente. Mentores e mentores são pessoas que você acompanha, são pessoas que você segue para você poder ser capacitado em alguma área da sua vida, vamos dizer profissional, para que você possa desenvolver capacidades para você atender alguma área específica, em alguma profissão específica que você vai atuar no momento. Normalmente, os mentores escolhem os seus mentorados, mas também você pode escolher a quem ser mentorado. Ali Eliseu começou a ser o que? Auxiliar de Elias. No caso, Elias começou a ser o seu mentor. Para quê? Para que, como Eliseu iria se tornar o novo profeta de Deus, ele teria que saber como que Elias se comportava, como que Elias usava o seu poder, como que Elias profetizava, como que Elias se comportava diante de Deus. Tudo isso Eliseu precisou aprender antes de usar o poder, antes de usar a capa que Elias havia jogado sobre ele, antes de atender todo o chamado. Então, naquele momento em que Elias joga a capa sobre Eliseu, iniciou um processo na vida de Eliseu, que é um processo de capacitação para ele se tornar o novo profeta de Deus. Tá fazendo sentido até aqui? Coloca para mim nos comentários. Então, a capa significa transferência de unção, transferência de poder. Significa que ele iria atender um novo chamado para a sua vida. E no momento que ele recebe isso, o que ele faz? Ele queima, ele mata todos os seus bois, para ele poder iniciar essa nova jornada, esse novo chamado na vida dele para Deus. O que é importante você saber? Quando Deus te chama para algo maior, porque você ser um profeta de Deus, você ser, vamos dizer, um representante de Deus, porque um profeta é boca de Deus na terra.
Eliseu seria um novo profeta, seria uma nova boca de Deus na terra. Então ali ele teria que abandonar tudo que ele fazia para atender esse chamado de Deus, para ser a boca de Deus. Que lindo o seu chamado. Glória a Deus. Obrigada, Lucila. Olha só, a gente está o quê? Falando sobre chamado, e Lucila ainda fala, que lindo o seu chamado. Atendendo um chamado de Deus. As lives foi um chamado que Deus me deu para poder o quê? Fazer as pessoas crescerem, entenderem e entrar na presença de Deus através da palavra, através de devocionais. É um chamado. E existe sacrifício de ter que acordar cedo, estudar a palavra, para poder levar a palavra de Deus e fazer as pessoas crescerem espiritualmente. Um chamado maior para a minha vida nos dias de hoje. Anicele, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, quando você recebe um chamado de Deus, vão ter que ter o quê? Sacrifícios, como eu acabei de falar. Vamos dizer, o meu sacrifício hoje é o quê? É acordar um pouco mais cedo, é você ler a Bíblia, é você estudar, para você poder transferir isso para a vida de outras pessoas, fazerem as pessoas crescerem e estar me tocando. Glória a Deus por isso. Obrigada pela sua mensagem, faz muito sentido para mim e é muito importante eu saber disso, viu, Lucila? Muito obrigada pela sua mensagem. O chamado, gente, ele vai ter sacrifícios. Sacrifício de acordar mais cedo, sacrifício de sacrificar um pouco do seu tempo para que você tenha tempo para crescer, para buscar capacitação para isso. E Eliseu sacrificou o que? Os seus bois e o que ele fazia para atender esse chamado de Deus de ser um profeta de Deus. Então, quando Deus te entrega um chamado, te entrega algo, ele vai te entregar também o quê? Pessoas. Ou seja, Eliseu, ele seria profeta de pessoas para quê? Para entregar decretos, para fazer aquilo que Elias fazia. Então, ele teve que sacrificar muita coisa. Ele falou: deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe, aí eu vou atrás de você. Elias permitiu que ele fosse despedir de seus pais. Ele foi atrás de Elias, ele iniciou um processo. Então, eu e você, nós temos um chamado. Em algum momento você vai ter um chamado de Deus específico para que você possa cuidar de pessoas através da palavra de Deus, através de ministérios, seja profeta, pastor, evangelista, louvor, seja qualquer tipo de área ministerial, você vai ser responsável por algo para você estar representando Deus aqui na terra. E esse chamado ele vai requerer de você sacrifícios. E Eliseu não foi diferente. Ele teve que sacrificar algumas coisas para atender esse chamado. Como eu estava falando de mentor e de mentora, nesse caso aqui, Deus escolheu Eliseu para que ele pudesse substituir Elias. E Elias foi atrás de Eliseu, jogou a sua capa e Eliseu ele iniciou a sua jornada de ser mentorado por Elias. Naquele momento, Eliseu precisou ter bastante atenção, ter coração ensinável para aprender tudo o que Elias fazia, para que ele pudesse repetir isso, para que ele pudesse colocar em prática o que Elias fazia. Então, para você ser mentorado por alguém, você precisa ter coração ensinável, você não pode ser apegado em pessoas, você não pode ser apegado em coisas, porque você vai precisar sacrificar algumas coisas para atender esse chamado. Você vai precisar colocar pessoas na frente, vamos dizer, em alguns momentos, porque você vai estar ensinando, mentorando, colocando pessoas em caminhos, porque você vai estar colocando essas pessoas debaixo da palavra de Deus. Assim como o profeta é a boca de Deus na terra, ele entregava ele profetizava, né? Ele entregava decretos, ele fazia várias coisas através do poder de Elias. Jovão, faça um bom dia. Deisa, faça um bom dia. Tá fazendo sentido, gente? Então, quando um mentor te escolhe ou você escolhe um mentor, você precisa ter o coração ensinável para receber tudo que esse mentor tem para te passar, para que você possa ser cada vez mais capacitado. Então, aqui vai falar o seguinte: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou a sua capa sobre ele. A sua capa é transferência de poder. Transferiu tudo aquilo que Elias carregava sobre ele. Quando Elias ele foi chamado ao céu numa carruagem,
E Eliseu pediu para ele, fez um pedido muito grande para ele, ele usou sua inteligência. Eliseu pediu para que Elias o seguinte: eu quero tudo aquilo que você pertence, que o teu espírito venha sobre mim, eu quero ser o seu herdeiro, o seu melhor herdeiro, algo assim, de herdar tudo aquilo que Elias tinha. E Elias falou: se você me ver subindo sobre o céu no redemoinho, isso vai lhe acontecer. E nisso, todo o poder de Elias foi transferido para Eliseu. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida de meu pai e minha mãe, disse então, e irei contigo. Então, gente, eu e você, em algum momento, nós vamos ter um chamado maior para a nossa vida. E muitas vezes nós vamos ter que sacrificar coisas para atender esse chamado. Seja tempo, seja pessoas, seja talvez uma profissão, seja um serviço que talvez você vai ter que abandonar por algum tempo para atender esse chamado, para seguir um mentor, para seguir alguém que você precisa andar debaixo, ser auxiliar, para você aprender sobre esse chamado e saber usar o poder, saber usar a capacitação que você vai aprender através dessa pessoa. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. E as principais coisas que você vai poder ter, que você precisa ter para ser o mentorado de alguém é coração ensinável, atenção e honrar essa pessoa. Eliseu, ele sempre honrou Elias, tanto que ele se considerou Elias como se fosse um pai. Quando Elias sobe no redemoinho, ele fala meu pai, meu pai. Ou seja, você acaba pegando afeto por um mentor que você passa tempo. E isso é muito importante porque você cria um vínculo com essa pessoa. Não se torna um relacionamento somente profissional, mas você cria um vínculo com essa pessoa por estar passando tempo e estar ali absorvendo a capacitação dessa pessoa. Você ser chamado por Deus, gente, você tem uma responsabilidade muito grande. Por isso você precisa ter o coração ensinável de entender que quando Deus deposita um chamado na sua mão, é algo muito importante, é uma responsabilidade muito grande, porque são pessoas que Deus ele coloca em sua responsabilidade para que você possa exercer esse chamado. Por isso que muitas vezes você vai precisar abandonar algo e se concentrar muito no chamado que Deus tem para você, porque são vidas, são pessoas que você vai direcionar, são pessoas que você vai ensinar, são pessoas que você vai transferir capacitação, conhecimento, para que elas possam crescer debaixo do seu conhecimento. E assim vai acontecendo sucessivamente. Assim como Elias, ele deve ter algum mentor antes de virar o profeta de Deus, porque a família dele já era da linhagem de profetas. Eliseu não, Eliseu ele foi chamado para ser um profeta. Elias já tinha essa parentela de profetas. Então, assim como Elias viu sua família crescendo, observou como é ser um profeta, Eliseu foi chamado para ser um profeta, aprendeu como ser um profeta, como usar os poderes de um profeta e sucessivamente teria outras pessoas que queriam herdar esse poder. Então hoje a gente atende um chamado de Deus, logo outras pessoas chegarão para aprender com você e ter o seu chamado, o seu propósito ali debaixo da palavra de Deus. E isso é importante você saber, que em algum momento você terá um chamado, em algum momento Deus vai colocar pessoas debaixo da sua responsabilidade para que você possa conduzir, para que você possa ajudar essas pessoas a crescerem na palavra de Deus. Então, que você escolha mentores, que você escolha pessoas que você possa se capacitar, pessoas que tenham princípios, pessoas que sejam alinhadas através do seu propósito, pessoas que sejam alinhadas debaixo do mesmo chamado. No caso de Eliseu, Deus chamou Elias para que ungisse Eliseu. Então, Deus escolheu Elias para ser o mentor de Eliseu e Eliseu para ser o sucessor de Elias, ou seja, uma escolha, o escolhido. Então, você também deve escolher pessoas para andar debaixo de mentoria, pessoas com princípios, pessoas com o mesmo chamado, o mesmo propósito, a mesma visão que você. Eliseu teve que andar debaixo do mesmo princípio, do mesmo chamado, do mesmo propósito, da mesma visão que Elias, sendo um profeta de Deus. E você precisa ter essa mesma visão para as pessoas que você vai andar debaixo. Fez sentido, gente? Então, nosso devocional de hoje teve o intuito de entender, fazer você entender que você tem um chamado maior, que nós somos chamados para algo maior
em algum momento, seja esse chamado profissional ou ministerial. Aqui no caso eu estou falando ministerial porque Eliseu iria se tornar um novo profeta de Deus, sucessor de Elias, e adquiriu ali, herdou todo o poder de Elias. Então eu e você, nós temos um chamado grande, um chamado maior de Deus, e nós vamos ser capacitados cada vez mais. E ministerialmente nós somos capacitados através do Espírito Santo para que a gente possa levar o reino de Deus através dessa capacitação, desse poder da capa que o Espírito Santo joga sobre nós para nós cumprirmos esse chamado de Deus maior para a nossa vida aqui na Terra. Amanhã a gente vai iniciar um novo devocional. Lembrando para vocês que amanhã é dia 26, dia 27 a gente vai fazer um ano de devocional. Então amanhã vai ser 6 e 6 da manhã e no dia 27 vai ser à noite, 7 horas da noite, que eu vou trazer algo especial e uma novidade para nossa live, que vai ser algo que vai acontecer aqui uma vez na semana, inicialmente, depois a gente vai ver como que vai funcionar. Mas na quinta-feira, um ano de live, a gente vai comemorar de um jeito diferente. Então acompanhe as lives. Amanhã vai ser 6 e 6 da manhã. Amanhã tem mais mensagens, amanhã tem mais palavra de Deus. Esteja aqui 6 e 6 da manhã, crescendo debaixo dessa mesma palavra, crescendo debaixo das mensagens que Deus libera através dos nossos devocionais. E dia 27, um ano de live, um ano de devocional, um ano crescendo na espiritualidade. Que vocês façam um excelente dia, Deus abençoe vocês e lembre-se que vocês têm um chamado maior para a vida de vocês. Lembre-se que cada um de vocês carrega um chamado, carrega um ministério, carrega algo maior para vocês exercerem aqui através da palavra, através do que Deus tem além que você faz hoje. Então saiba que cada um de vocês foram chamados para algo maior. Faça um excelente dia. Deus abençoe vocês e até amanhã, 6 e 6 da manhã.